Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as cruzadas, então se liga aí. Bom, como eu falei no último vídeo, a Idade das Trevas é um período meio nebuloso, que a gente sabe muito pouco sobre a Idade das Trevas na história. Algumas coisas que ainda comentam são mais relacionadas às cruzadas, né? As cruzadas aconteceram ali no final do século XI, por aí, século XI, século XII, aquele movimento cristão. E aí, de repente a gente vê um filme de Hollywood que o Ridley Scott coloca o Legolas em Jerusalém. E a gente acha que é tudo uma cambada de ficção, né? Tudo ficção. Mas será que existe alguma verdade por trás desse filme? Então o filme A Cruzada, né, com Orlando Bloom, ele foi lançado em 2005. Se você não gosta de spoiler, então você não veja meu vídeo que eu sempre dou spoiler. Então esse filme de 2005, ele coloca, né, um reino cristão em Jerusalém, ali por volta do final do século XI, início do século XII. E será que esse reino de fato existiu? Bom, então antes de dar a resposta para essa pergunta, eu quero fazer um comentário primeiro. Tem gente que é muito chato. Se o cara vê um filme, ele fala, ah não, na vida real isso foi diferente. Ou então fala, ah não, no livro isso é diferente. O cara não aproveita o filme, não aproveita o livro. Ele sempre quer saber o que foi diferente, quer saber mais do que o roteirista. Chato pra caralho. E tá certo que foi diferente, mas aproveita o filme, né? Aproveita o filme aí, vê se o filme é bom ou não. Aproveita o livro de um jeito diferente, aproveita o filme, vê as... Em vez de você ver as diferenças que aconteceram do filme para a vida real, tenta ver as similaridades. E é isso que eu tento focar. E quando você sabe de onde que tiraram as histórias, de onde que o Ridley Scott, por exemplo, tirou que tinha um reino cristão em Jerusalém, você consegue se inspirar para escrever as suas próprias. Então eu acho que em vez de você focar nas diferenças entre livros e filmes, tem que focar nas similaridades, porque quando você foca nas similaridades, você consegue tirar inspiração para escrever histórias melhores. Então, a história é uma grande fonte de inspiração. Nesse filme de 2005, eu acho que os pontos principais do filme, obviamente é o personagem principal, o Balian de Ibelin, que é o Orlando Bloom. Além disso, você tem o rei leproso, né? O rei leproso, ele reinava em Jerusalém na época do filme. Você tem um relacionamento entre o Balian e a irmã do rei, a Sibila, um relacionamento amoroso. E, obviamente, você tem um reino cristão em Jerusalém. E, além disso, eles mostram o Saladino, né, o antigo rei, o conquistador, como uma pessoa muito honrada. Então, o que é verdade e o que é ficção? Né? Qual que é a história com H por trás da história com E? De fato, existiu esse reino cristão em Jerusalém. Esse reino, ele durou muito tempo. Teve gente que nasceu e morreu em um reino cristão em Jerusalém. Então hoje a gente pensa que com as tensões entre muçulmanos e judeus, né, nessa região, sempre existiu muçulmano e judeu. Mas na verdade a história de Jerusalém é bem antiga. E de fato os cristãos conquistaram Jerusalém por um tempo. Deixa eu até confirmar aqui, vou ver qual que foi o período desse reino. Então o reino cristão de Jerusalém durou mais ou menos de 1099 até 1187. Então foram quase 100 anos de um reino cristão em Jerusalém. Então essa parte é verdade. De fato, a gente teve um reinado em Jerusalém. O rei leproso Balduíno IV de fato existiu. Ele morreu aos 24 anos. E no filme mostram ele como se fosse um indivíduo honrado, inclusive respeitado pelo próprio Saladino. Isso era verdade? Era. O Balduíno IV aparentemente foi um bom rei, e o Saladino respeitava ele. Porém, os muçulmanos não respeitavam, chamavam ele de porco. Por quê? A lepra na antiguidade era vista como uma maldição. E as pessoas consideravam a lepra como se fosse uma maldição divina mesmo. Essa pessoa era maculada. E o porco é um animal, um animal estigmatizado pelos muçulmanos. Então eles chamavam o Balduíno IV de porco, não só como, ele é um porco, ele é sujo, mas como ele é uma pessoa maculada, ele é uma pessoa amaldiçoada por Deus. Então os muçulmanos não tinham grande respeito pelo Balduíno IV, não. O relacionamento entre o Orlando Bloom e a Sibila, né? Esse existiu na história? Bom, esse não existiu. O barão de Ibelin, né, o Balian de Ibelin, ele era casado, mas não tinha nada a ver com a esposa do rei. Então, isso aí, de fato, foi uma liberdade poética que eles tiveram para dramatizar um pouco a história. E o barão de Ibelin, ele existiu? Ele era igual aconteceu no filme?
Bom, no filme, o cara lá, o fodão do Busca Implacável, gente, Liam Neeson. I will find you. And I will kill you. O Liam Neeson vai buscar lá o filho dele como um ferreiro numa cidadezinha que tinha perdido a filha e a esposa, né? Na vida real não foi bem assim. O Balian, né, o Belião em português, Balian de Ibelin, ele era o filho mais novo do Barão de Ibelin. O pai dele morre, os filhos mais velhos não têm tanto interesse em Jerusalém e ele acaba ficando com as terras que ele tinha ali no reinado de Jerusalém, certo? Então essa história o início da história do filme aí já é meio balela. Porém, ele de fato existiu e ele de fato organizou a defesa de Jerusalém. Aqui começa a ficar interessante. Então o Barão de Belém, ele era casado, tinha filhos e pediu para o rei Saladino para ele poder entrar na cidade de Jerusalém e tirar a família dele. O Saladino fala assim, olha, você pode entrar na cidade contanto que você não fique na cidade para organizar a defesa. E o Balian fica. O Balian caga para essa promessa. Na verdade, ele tenta argumentar que tinha feito a promessa para o Saladino, mas os padres liberam ele dessa promessa aí. E o Saladino não fica #chateado não. Inclusive organiza uma escolta para a família dele para ir até Turim, se eu não me engano. Deixa eu só ver onde que é. Não é Turim, é Trípoli. Então a família do Balian vai até Trípoli. Foge até Trípoli com a escolta do rei Saladino. Beleza. Então o Balian fica lá e começa a organizar a defesa da cidade. E aí ele organiza a defesa da cidade e só tinham 2 cavaleiros na cidade. E ele faz o quê? Ele cria 60 cavaleiros do nada. Então os guerreiros, aquela parte no filme que ele de fato promove um monte de gente a cavaleiro, essa parte de certa forma existiu. Então de 2 cavaleiros foram para 60. Rise a knight! Rise a knight! Master Gravedigger. It is you. Not what I was. Nor are you. Rise a knight. E eles conseguem defender a cidade. Eles conseguem, não deixam as forças de Saladino entrar em Jerusalém. Eles conseguem defender a duras penas, mas conseguem defender. E aí o Saladino vai lá tentar organizar uma rendição. No filme, o Balian se rende, né? Porém, ele se rende contanto que todas as pessoas da cidade pudessem ficar a salvo, né? Nenhuma das pessoas seria morta. Porém, na vida real foi um pouco diferente. Quem tivesse dinheiro podia pagar o seu resgate. Então, se você fosse homem, você pagava lá um valor, não lembro qual que era o valor. Se você fosse mulher, você pagava metade desse valor. E se você fosse criança, você pagava 1/10 desse valor. Ele liberou, de fato, muitas pessoas, porém, quem não tinha dinheiro acabou virando escravo. Vamos dar um crédito aqui para o Balian. O Balian se oferece, né, o Belião, se oferece para ficar no lugar dessas pessoas. Como escravo, só ele escravo e todo mundo fugir, né? Todo mundo ser liberado. Porém, Saladino não aceita esse trato e acaba ficando com alguns escravos. Ele consegue, o Balian consegue a liberação de várias pessoas, porém não consegue a liberação de todo mundo, como mostra no filme. E no filme, né? No final do filme lá, ele encontra o Ricardo Coração de Leão, numa cidadezinha do interior da França ali, né? Casado já com a Sibila. E na vida real, na verdade, ele foi se reunir com a mulher e filhos em Trípoli, né? E sabe-se muito pouco depois que ele foi para lá. Depois que ele organizou essa defesa, de fato, a gente não sabe de fato o que aconteceu. Só sabemos que ele foi para Trípoli se reencontrar com a sua família. Então, assim, existem muitas similaridades entre a história e a história, né? Entre a história real e o filme. Então, eu acho que é muito mais interessante a gente focar nessas similaridades do que focar nas diferenças. Porque aí a gente consegue perceber de onde que as pessoas criaram, né, as inspirações para suas próprias histórias. E aí, o que você acha? Você curte aquele chato que fala no livro é diferente, no filme é diferente? Ou não? Você é um desses chatos? Quem sabe, né? Bom, espero que não seja. Eu não gosto desse tipo de pessoa. Tem gente que é chato demais. Mas enfim, deixa a sua opinião aí nos comentários. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a inspiração por trás do filme Gladiador, tá? Espero que vocês gostem. Um abraço a todos, tudo de bom e até mais. Fiquem agora com o trailer do livro A Filha do Oeste.
Meu livro! Tô precisando publicar esse livro.